Como está a sua saúde essa semana? Será que você consegue pensar assim em uma autoavaliação sobre a sua saúde, sobre o seu estado? Bom, eu quero trazer para você essa reflexão para que você pare talvez de pensar um pouco só no que é doença e comece a refletir o quanto o seu corpo observa, demonstra, revela sobre a sua saúde. Assim como na adolescência, a gente se desenvolve e as transformações vão trazendo novas percepções, no nosso envelhecimento, depois dos 45, 50 anos, o nosso corpo também vai demonstrando sinais, o nosso corpo vai demonstrando situações, vai demonstrando momentos que a gente pode observar e começar a autoavaliar a nossa própria saúde. Talvez a nossa maior dificuldade hoje em dia é que a medicina ficou assim tão compartimentalizada, tão específica, que parece que a gente vai perdendo a visão de um todo. E quando a gente perde a visão do todo, fica difícil a gente avaliar. E aí a gente vai se acostumando com características que a gente sempre ouviu que eram normais e que talvez estejam comprometendo muito a nossa saúde. Olá, eu sou Luciana Andriotti, especialista em envelhecimento com propósito. E o meu tema hoje é fazer você uma autorreflexão. Eu quero que você preste atenção em você. Sabe por quê? Porque me parece, e essa semana foi algo muito presente na minha vida, nas pessoas com quem eu conversei, nas mensagens que chegaram para mim no inbox, sobre a dificuldade que a gente tem de perceber as nuances da nossa saúde e quando a gente descobre uma patologia, bum, não tem mais, talvez, como voltar para um processo inicial de tratamento. E aí a questão vai ficando crônica, crônica, e o passo que vem a seguinte é só a medicação. Porque a gente vai ficando tolhido e por mais alterações que a gente faça, aquele corpo já sentiu muito. Você já deve ter vivido uma situação de se sentir mal, procurar um médico, chegar nesse médico com alguns sintomas, como uma dor de cabeça, uma frequência de sono que não está bem ponderada, uma qualidade de sono alterada, uma indigestão, talvez um pouco de tremor ou fraqueza no corpo. Talvez você também tenha observado alguma mudança na sua pele, no seu paladar, no seu olfato, até mesmo no seu cansaço. E aí você vai ao médico, ele pede alguns exames, os resultados chegam e ele diz assim: você está ótimo, está tudo bem, deve ser estresse. Bom, isto me faz pensar muito, sabe, sobre essa situação, porque a gente vai se acostumando com sintomas e quando a gente vai perceber, aquela pessoa que tinha muita saúde, você que tinha muita saúde, vai se percebendo muito debilitado. E para recuperar este processo de debilidade, pode ser muito tarde. E eu sei o quanto é difícil você fazer mudanças. Eu sei que todas as horas chega algum profissional, chega algum amigo, algum parente, algum vizinho, trazendo uma solução mágica para os sintomas. E você, lá no fundo, diz assim: ai, que preguiça ter que mudar tudo agora que eu estou acostumado, que a vida já é assim, para que eu vou mudar? O meu convite para você é que você pare por alguns momentos e realmente comece a observar algumas questões. Vem comigo nesta linha de raciocínio. Vamos começar pela nossa mente? Será que você está conseguindo manter seu foco de atenção? Será que você lembra do que você leu? Será que você consegue resgatar memórias? Será que você consegue escrever um texto? Formatar aí uma linha de pensamento? Ou a sua mente está muito cansada? Vamos perceber então os seus olhos. A vista está pesada? A visão está escurecida? Parece que o óculos já está fraco? Parece que você tem aquela dor no fundo dos olhos, no fundo da cabeça, no final do dia? Veja, eu não estou aqui fazendo uma consulta, eu estou te pedindo para se perceber, ok?
E qualquer alteração, busque a ajuda de um profissional adequado. Então vamos seguir. Será que você tem muitas alergias? O nariz está sempre coçando, o ouvido está sempre coçando? Como que está a sua relação de olfato, de paladar? Ou será que você já está percebendo que o seu paladar é mais para doce do que para salgado? Alguma dificuldade de engolir? Se respirar é algo tranquilo? Ou você sempre faz aquela respiração bem superficial, quase nunca uma respiração profunda? Se você tem tensão nos ombros, os ombros ficam lá quase que pedrificados, as articulações doem, as mãos parecem mais inchadas, e aí a sua barriga, o seu intestino, parece que tem algo que não está muito bem. Ora eu tenho um abdômen mais rígido, ora eu tenho um abdômen mais flácido. Como que é isso em você? Pare, se toque, se observe. Bom, e a força do seu quadril? Você consegue sentar e levantar rapidamente da cadeira? Faz isso com facilidade, com frequência? Ou quando vai se levantar depois de um tempo muito longo, já sente algum incômodo, já sente alguma dor, algum formigamento? Suas pernas ficam o tempo todo agitadas, inquietas? Você fica se mexendo o tempo todo? Isso pode ser um sinal de muita ansiedade. E equilíbrio? Você tem equilíbrio? Consegue ficar num pé só? Consegue agachar sem fazer força com a coluna? Como que é subir um pequeno degrau de escada para alcançar um objeto lá em cima no armário? Veja, eu estou falando de funcionalidade, você percebe? Você consegue caminhar sem se desequilibrar, carregar sacolas? Veja que a gente tem muitas facilidades hoje em dia, mas a gente precisa dar o estímulo certo para que o nosso corpo continue fazendo as funções desejadas. Então, quando você começa a observar como que você está funcionando no seu dia a dia, talvez seja um bom indício para que você converse numa próxima consulta, para que você busque informação de como você pode melhorar a sua vida, para que você tenha realmente uma vida de qualidade. Porque essa história da gente dizer assim, estou com alteração de sono, mas é porque está normal, todo mundo tem. Não, não é normal. Alteração de sono não é normal. Dor não é normal. Formigamento não é normal. Pare de normalizar o que você sente e comece a dar ouvidos ao seu corpo. Eu quero que você chegue aos 70, aos 80, aos 90 anos com função, com vida de função. Quer dizer, sendo autônomo, dirigindo, pegando ônibus, caminhando na rua, fazendo as suas compras, fazendo os seus afazeres de casa, tendo o seu hobby, praticando o seu esporte, mas com qualidade. Infelizmente, a gente tem uma realidade do idoso que chega para a gente para ser cuidado numa consulta, e essa semana aconteceram várias vezes essa situação. A família já me chegou com um idoso extremamente debilitado, ou muito emagrecido, ou num quadro de depressão muito grave, com perdas funcionais importantes. E então, a nossa ação fica muito restrita, porque a gente já sabe o quanto é difícil a gente mudar. A gente mudar quando está doente é um pouco mais difícil. A família entender tudo o que precisa ser feito para uma pessoa que está ali muito debilitada, às vezes é difícil de compreender. Às vezes a família nem tem condição financeira para isso. E a pergunta que a gente sempre ouve é assim: puxa, mas eu tenho que fazer tudo isso agora? Você tem que fazer isso tudo sempre. Você entende o que eu quero dizer? Eu estou aqui para te fazer um chamado. Eu quero que você entenda de uma vez por todas que você é um ser único, integral, que funciona com o corpo e com a mente, unificados. Você compreende isso? Então chega de achar que você é um monte de gavetinha que pode abrir e fechar, que você pode esconder um sintoma, porque isso não vai te ajudar. Quando uma pessoa recebe um diagnóstico de uma doença crônica, esse diagnóstico foi agora, mas essa doença começou a ser instalada muito tempo atrás. E isso vai ficando assim, escondido, velado, porque no dia a dia a gente vai achando que é
só uma característica do idoso? É só um momento de vida que está passando? Ah, mas ele sempre foi assim mesmo, ele sempre teve isso. Pare de pensar assim. Hoje nós temos uma especialidade que é a gerontologia, que são profissionais que são habilitados para avaliar, além de um único ponto de saúde neste paciente e de reorientar a família. Eu sou fisioterapeuta e gerontóloga e ajudo as famílias e os pacientes a entender quais as áreas da vida precisam ser estimuladas, qual o equilíbrio a gente pode ter de profissionais. Porque quando a bomba estoura, e a gente precisa ser sincero, porque é assim mesmo que a família se sente. A vida estava caminhando muito bem e de repente parece que a Terceira Guerra Mundial começou na vida daquela família. O idoso adoece, a primeira pneumonia acontece, a primeira internação. Depois dessa internação, a vida degringola. E aí tudo que é feito passa a ser remediativo. E será que não dava para ter começado antes? Será que não teria que ter tido uma organização melhor das necessidades? Será que a gente não poderia ter observado melhor essa pessoa? Então, vai aqui alguns sinais de alerta. Volta naquele checklist que a gente fez junto, mas também observa alguns pontos. Vamos para o primeiro: sono. Será que o sono é reparador? Deita, dorme e acorda, ou deita, dorme profundamente e vai acordar lá para 4h30, 5 horas para fazer só um xixi? Se tiver assim, muito possivelmente você está tendo uma qualidade de sono boa. Agora, se é um sono picadinho, se você demora para dormir, se acorda no meio da noite várias vezes, bom, aí temos um primeiro sinal de alerta. Depois, alimentação. Você seleciona o que você come? Ou você sai comendo toda a tranqueira que tem na sua frente? E eu recebo, infelizmente, histórias de famílias de idosos que comem até comida estragada. Por quê? Porque já perderam o olfato, não conseguem mais discernir. Acha que está tudo bem ter deixado aquele arroz lá em cima da pia? Ah, porque nem tá tanto calor assim, porque a temperatura corporal desse idoso também é diferente. E então a gente já tem um outro componente muito importante. Será que essa comida é variada? Será que não vale a pena investir em algumas marmitas? Será que essa pessoa tem câmeras? Como que é a sua casa? Avalia também, porque eu quero chamar a sua atenção. Se você é uma pessoa 45 mais, você está envelhecendo e você tem um idoso na família. Então, é uma dualidade. Você precisa se cuidar e cuidar de alguém. Se cuidar e cuidar de alguém. Porque se você não se cuidar, daqui a pouco você adoeceu por cuidar de alguém. E eu falo isso muito bem no capítulo do livro que eu escrevi, Quem Cuida de Quem Cuida. Então, este é um chamado. Comece a observar essas áreas, como você pratica o equilíbrio dessas áreas e como o seu idoso que convive com você também convive com isto, né? Vocês fazem atividade física, têm uma prática que exige força muscular, conseguem fazer atividades de vida diária, lavar uma louça, estender uma roupa, dobrar as cobertas, guardar a coberta, ter acesso ao guarda-roupa, sentar e levantar do vaso sanitário. É importante a gente falar sobre isso, porque tudo isso significa função. Bom, e aí a gente entra numa área super delicada: medicamento. Você sabe os medicamentos, para que servem, os horários, o que pode tomar com o que não pode de maneira nenhuma ser misturado. Muito que acontece hoje em dia é que a gente tem idosos que tomam a polifarmácia, às vezes sem necessidade, às vezes com pouca função, porque um dia ele ouviu que ele vai ter que tomar esse remédio para o resto da vida. E não é assim. A qualidade segura de uma vida no envelhecimento, ela precisa ser pautada sim em pontos principais de atenção à saúde. Então falamos de sono, de alimentação, de medicação, de atividades físicas, de religiosidade. Como está a sua religiosidade, a vida espiritual do seu idoso, da sua família? Este é um ponto crucial. É também nele que a gente tem alguns vínculos sociais, que você consegue perceber e fazer parte de um grupo, e isso é muito positivo.
Eu quero que você pense sobre tudo isso, porque a partir de agora eu vou deixar aqui uma novidade para você. Eu vou ajudar a mostrar para você como você consegue ter uma vida melhor. E para isso, para algumas mudanças, talvez você vai precisar entender um pouquinho do que é uma teoria que embasa a necessidade da gente fazer essas mudanças. Doença não acontece assim do dia para a noite, a não ser que seja um trauma, um acidente que aconteceu, mas existe uma fragilidade que acompanha o seu corpo, que é fruto de um ambiente que você vive, que é fruto, sim, e resultado de hábitos alimentares, de hábitos de hidratação de água, de sono da sua rotina, que interferem no seu dia a dia. Então, daqui para frente, arregaça as mangas, manda esse vídeo, curte, compartilha e fica comigo porque eu vou liberar um link para você poder participar da minha mentoria sobre saúde, para que você coloque de uma vez por todas as ferramentas necessárias que tem aí na sua casa, na sua vida, na sua mão, para que você tenha mais saúde e adoeça menos. E para isso, eu conto com você comigo nessa jornada. Fica comigo até o próximo vídeo.